irmãos, vamos para a nossa 12ª aula. Nessa aula nós vamos então entrar no último capítulo do livro de Filipenses. Nós terminamos na aula passada a análise do capítulo 3 e agora eu quero com vocês entrar para o último capítulo, o capítulo 4, ok? Então nós vamos ter 2 aulas para examinar o capítulo 4. Essa é então a nossa penúltima aula deste módulo. E antes de nós avançarmos na nossa análise do capítulo 4, vamos então aqui lembrar do que Paulo ensinou até aqui, ok? Então a carta aos Filipenses, ela é uma carta que foi escrita para falar de alguns aspectos da vida cristã, certo? Especialmente a questão da unidade dentro da igreja. Então nós vimos que o apóstolo Paulo estava preso em Roma e aquela igreja era uma igreja muito querida dele. Então, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo quer dar informações sobre a sua situação no capítulo 1, mas já os animando, certo? Já dando a eles encorajamento por meio das suas circunstâncias, mostrando que ele enxergava mais a causa de Cristo, mais a causa do Evangelho, do que a sua própria situação de prisão. Depois, então, o apóstolo Paulo começa a falar sobre eles, mostrando para eles a necessidade deles permanecerem unidos, lutarem juntos pela fé evangélica e não criarem contendas no meio deles. E isso só é feito quando nós pensamos mais na necessidade dos outros do que nos nossos próprios interesses. E o grande exemplo disso é o Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós já entramos no capítulo 2. E com base no exemplo de Cristo, nós também devemos manter esse tipo de postura dentro da igreja, sem murmuração, sem contenda, desenvolvendo a nossa salvação. Ok? E dessa forma é que nós cumprimos a nossa vocação como filhos de Deus em um mundo corrupto. E então, no capítulo 3, o apóstolo Paulo começa a tratar de alguns perigos que poderiam cercar aquela igreja. O primeiro perigo é o modelo de vida cristã dos judaizantes, daqueles que diziam que para que você seja salvo, você não apenas precisa crer no Senhor Jesus Cristo, como também você precisa abraçar a tradição e tornar-se então um judeu por meio da circuncisão. O apóstolo Paulo diz que é uma tolice, é perda você confiar na carne, que a vida cristã, na verdade, ela é vivida com base no conhecimento de Cristo. Quando nós nos relacionamos com o Senhor Jesus Cristo, nós recebemos a sua justiça, nós nos associamos com a sua obra, nós esperamos a sua vinda, ok? Então esse foi o primeiro grande risco para a igreja que Paulo quis prevenir. Na aula passada nós vimos o segundo grande risco. E então nós vimos dos capítulo 3, do versículo 12 ao 16, o apóstolo Paulo tratando da questão da maturidade. Então ele já corrige uma pequena possível falta ou erro de interpretação do que ele acabou de dizer, dizendo: eu não julgo que já alcancei a perfeição. Ou seja, eu já não alcancei a plena maturidade do conhecimento de Cristo. Mas isso é o que eu busco, este é o meu alvo. E todos nós que somos maduros devemos ter este sentimento, ok? E todos devemos andar de acordo com aquilo que nós já recebemos. Então, o andar refere-se à vida cristã. Então, todos nós devemos viver de acordo com base nesse conhecimento que nós já tivemos do Senhor Jesus Cristo, neste relacionamento com o nosso Salvador. Então ele traz aqui a questão da maturidade. E isso por quê? Porque do versículo 17 ao 21, ele vai rejeitar o modelo dualista da vida cristã. Eu expliquei para vocês que este era um risco muito comum naquelas igrejas, especialmente na Europa e na região da Ásia, da região de Éfeso, Colossos, Laodiceia,
todas aquelas regiões tinham este erro, este risco de receber aquele gnosticismo incipiente, ou seja, daquela síntese entre a fé cristã e também o pensamento grego de dualismo, onde a carne é má, o espírito é bom. Então nós já alcançamos a perfeição do espírito, e o que você faz então com a carne, isso é irrelevante. Por isso que o apóstolo Paulo diz, não, nós ainda não alcançamos a perfeição. Nós já temos o conhecimento de Cristo, mas a perfeição total ainda não, ok? Então ele diz que estes que ensinam essas coisas são inimigos da cruz de Cristo, só pensam nos prazeres, só estão preocupados em satisfazer os seus desejos pelas coisas terrenas. E então o apóstolo Paulo conclui dizendo que nós não, nossa pátria está no céu, nossos costumes são celestiais, nós não vivemos de acordo com este mundo, mas de acordo com a vida eterna que será trazida pelo Senhor Jesus Cristo, ok? Então esse foi todo o argumento da carta até aqui, certo, irmãos? Para que agora então a gente possa entender o último e derradeiro capítulo do livro de Filipenses. Então vamos lá ver aqui o nosso esboço para então começar a estudar o texto de Filipenses 4, de 1 a 9. Vamos lá. Ok, irmãos? Então vamos aqui no nosso esboço agora para o capítulo 4, ok? Então o capítulo 4, irmãos, ele é dividido em duas partes. A primeira parte dele lida com essas capacitações para viver a vida cristã, ok? E a grande ênfase aqui vai ser no que o apóstolo Paulo já falou, nas ênfases que ele já deu. Então ele vai dar aqui uma série de conselhos importantes para o cumprimento de tudo aquilo que ele já ensinou em toda a sua carta. E isso vai do capítulo 4, dos versículos 1 a 9, ok? Então vocês vão notar que o apóstolo Paulo claramente encerra aqui nessa sessão a sua parte de ensino, de exortações, capacitações, ok? De instrução. A partir do versículo 10, então ele vai fazer uma série de agradecimentos e então concluir a sua carta. Então essa sessão aqui do capítulo 4, versículo de 1 a 9, é dividida em duas partes. A primeira vai do versículo de 1 a 3, onde o apóstolo Paulo vai falar da centralidade de Cristo, da importância de você colocar Cristo no centro dos relacionamentos para que não haja desunião, ok? Então veja que o assunto vai ser mantido, a questão da união. Então, para que não haja desunião, que Cristo seja o centro. E depois, então, dos versículos 4 a 9, ele vai fazer uma série de admoestações, uma série de conselhos, uma série de instruções que ele quer dar para concluir ou para firmar tudo aquilo que ele já ensinou até ali, ok? Então, nós vamos ver essas duas sessões agora mesmo nesta aula. Então, veja aqui, irmãos, agora essa primeira sessão que trata a respeito da centralidade de Cristo. Então, como eu tenho dito a vocês, esse conselho muito importante na análise dos livros bíblicos, sempre preste atenção nas conjunções. Então, note que o versículo 1 começa com a conjunção portanto. Isso significa que aqui ele está concluindo o que ele disse anteriormente. Então, o que ele disse anteriormente? Foi tudo isso que eu expliquei para vocês na introdução dessa aula, certo? O apóstolo Paulo manteve um raciocínio linear, concluindo então na questão de viver a vida cristã centrado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A vida cristã não é vivida de acordo com a lei,
nem com a sabedoria humana. Nós devemos andar de acordo com aquilo que nós já alcançamos, que é o nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Este é o padrão da vida cristã. É o que Paulo chama em outros lugares, como em Gálatas, de a lei de Cristo, certo? Então, tendo ensinado isso, da centralidade de Cristo nos relacionamentos, ele diz, portanto, permanecei, aqui está a oração principal, permanecei firmes no Senhor. Então, essa expressãozinha aqui, irmãos, traduzida como firmes no Senhor, ela interessantemente é a mesma, certo? Ou tem a mesma ideia da que apareceu no capítulo 1, versículo 27, quando é dito lá, para que acerca de vós que permaneceis firmes num só espírito, combatendo juntamente com uma só alma pela fé evangélica. Então, o que você nota aqui, certo? É que o apóstolo Paulo começa a instruir os filipenses no capítulo 1, versículo 27. E ele termina de instruir aos filipenses no capítulo 4, versículo 1, fazendo essa série de admoestações, ok? E então ele leva essa grande sessão de instrução à igreja de Filipos, ele termina e conclui com a mesma ideia, que é a ideia deles permanecerem juntos e firmes contra a oposição, que tudo aquilo que vem contra a igreja precisa encontrar a igreja firme no Senhor. E essa firmeza, ela vem por meio da união e da centralidade de Cristo. Uma vez que Cristo é central, você permanece em Cristo. Você é firme, centrado em Cristo. Você é estabelecido neste alicerce que é o Senhor Jesus Cristo. Isso é para contrastar, irmãos, a firmeza nas obras, a firmeza nas leis, a firmeza nas circunstâncias, como o apóstolo Paulo já colocou até aqui. É quando você coloca a segurança da sua vida, quando você coloca a sua alegria, quando você coloca a sua motivação nas circunstâncias, isso não te traz firmeza, porque as circunstâncias não formam um alicerce sólido. Não é um alicerce que você pode construir a sua casa, porque as circunstâncias são voláteis, elas mudam. Às vezes elas estão boas, às vezes elas estão ruins. Então é importante que nós permaneçamos e continuamos firmes no Senhor, que é a nossa firmeza, que é a nossa segurança, que o nosso conforto, que o nosso ânimo esteja na nossa salvação, na esfera do Senhor Jesus Cristo, na esfera da vida eterna. Então a grande conclusão de Paulo, na verdade, é a sua instrução inicial. Continuem juntos e firmes no Senhor Jesus Cristo. Então, no versículo 27 ele diz, do capítulo 1, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho, permanecendo juntos ou firmes para lutardes pela fé evangélica. Então essa é a mesma ideia aqui. A ideia da centralidade de Cristo, da centralidade do Evangelho. É colocarmos os interesses de Cristo e do Evangelho acima dos nossos próprios interesses. E então, nos versículos 2 e 3, ele vai começar a aplicar essa ideia da centralidade de Cristo no relacionamento entre Evódia e Sintique. Ele diz, rogo a Evódia e Sintique que pensem concordemente. Aqui, irmãos, nós percebemos, certo? Ou muitos comentaristas sugerem
que é provável que era exatamente este problema de Evódia e Sintique que estava causando contenda dentro da Assembleia. Então, pela descrição que Paulo faz no versículo 3, parece que elas eram irmãs bastante influentes e proeminentes dentro da igreja. E elas discordavam, e nós não sabemos de que aqui, certo? E o apóstolo Paulo, então, não diz para elas pararem de discordar sobre assuntos da vida ou assuntos eclesiásticos, mas que elas concordem pelo menos em uma coisa. Pensem concordemente no Senhor. Ou seja, a nossa união deve advir do fato de que nós temos algo em comum, que é a nossa salvação no Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos ficar brigando por coisas à luz do fato de que nós já temos algo muito maior em comum, que é a fé no Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo está rogando para que elas pensem de acordo com a centralidade de Cristo, para que elas parem então de ficar causando contendas dentro da igreja ou desunião dentro da igreja e lembrem-se da centralidade do Senhor Jesus Cristo e do Evangelho, ok? Então aqui no versículo 2, irmãos, provavelmente então eram elas que estavam causando aqueles problemas dentro da igreja e por isso então que essa carta teve tantos apelos por unidade. Agora ele vai encerrando aqui, aplicando especificamente naquele caso. E o versículo 3 então, ele continua comentando sobre Sintique e Evódia, mostrando então que elas se esforçaram com Paulo no Evangelho. Então elas eram pessoas que só precisavam se lembrar da ênfase ou da centralidade de Cristo e do Evangelho na vida delas. Um ponto de dificuldade que existe no versículo 3, irmãos, é quanto a essa expressão aqui, companheiro de jugo, que na língua original ela é a palavrinha syzygo. E muitos sugerem, e note que aqui o apóstolo Paulo está falando diretamente para uma pessoa, ele diz a ti. Então ele até aqui estava falando para uma igreja, e agora ele começa a falar para uma pessoa. Então quem é essa pessoa a quem Paulo está escrevendo? Muitos sugerem, irmãos, que essa pessoa é este companheiro de jugo, que a palavra é syzygo, e syzygo também era utilizado, poderia ser utilizado como um nome próprio. É como se Paulo estivesse dizendo a ti, fiel syzygo, ok? Usando syzygo como um nome próprio. Isso é uma possibilidade. Então, F.F. Bruce, no seu comentário, ele diz que qualquer sugestão de que aqui seja um nome próprio, e outros ainda sugerem, irmãos, a palavra syzygo também era utilizada para esposa, para companheira de jugo, ok? Para uma parceira. Então, alguns sugerem, inclusive essa era uma opção na igreja primitiva, você tem Clemente, você tem Eusébio, que sugeriam que Paulo tinha uma esposa, que ele havia casado em Filipenses, provavelmente com Lídia, certo? E ele havia deixado a sua esposa em Filipos e continuado então a sua jornada. E ele então está aqui falando diretamente para a sua esposa. Então F.F. Bruce diz que essa é uma opção menos provável, porque a palavrinha fiel aqui está no masculino. Então o companheiro de jugo tem que ser então, o syzygo tem que ser então alguém masculino. Então se vocês sugerem que é uma esposa, que é o syzygo, ou que é
um companheiro de jogo mesmo que nós não conhecemos, nós estaríamos sempre no campo da hipótese, da especulação. O fato é que aqui o apóstolo Paulo está falando diretamente para alguém, e alguém que tinha uma certa proeminência na igreja, certo? Pois ele diz para ele auxiliar a Evódia e a Sintique a pensar concordemente, certo? E elas ajudaram a Clemente, não se sabe quem é esse Clemente, provavelmente era alguém de dentro da igreja de Filipos, visto que Clemente é um nome latino e era a língua mais falada na cidade de Filipenses, na cidade de Filipos, então Clemente talvez fosse alguém de Filipos. E então ele diz que elas eram grandes apoiadoras destes líderes da igreja dos Filipenses, certo? Destes líderes cujos nomes se encontram no livro da vida. Então, irmãos, em suma aqui, os versículos 1 a 3, o apóstolo Paulo está tratando aqui da raiz do problema, que era o problema entre Evódia e Sintique, e que elas então colocassem Cristo no centro, pensassem centradas em Cristo, colocassem o interesse de Cristo e do Evangelho acima de seus próprios interesses, ok? Então, irmãos, isso aplicado para as nossas igrejas, certo? Para a nossa situação, é bem importante que nós saibamos que geralmente os problemas dentro da igreja, as contendas dentro da igreja, surgem porque as pessoas pensam mais em si do que no Senhor Jesus Cristo. Pensam mais em si do que na causa do Evangelho. Porque as pessoas não estão dispostas a abrir mão de suas opiniões, a abrir mão de seus interesses, para não prejudicar o avanço da obra, para não prejudicar o avanço da pregação do Senhor Jesus Cristo, da exibição da salvação em Cristo Jesus. Então eu já citei alguns exemplos durante esse módulo, como por exemplo discussões quanto a instrumento, discussões quanto a ministérios, discussões quanto se a igreja vai ter ar-condicionado ou ventilador, se a igreja vai viajar para determinado retiro ou para outro. Geralmente esses problemas que acontecem dentro da igreja ocorrem porque as pessoas pensam mais em si do que no Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está falando aqui para um líder da igreja auxiliar a Sintique e Evódia a que pensem concordemente. Então você que é pastor, auxilie os seus irmãos, auxilie as ovelhas da sua igreja a aprenderem a colocar Cristo no centro de seus relacionamentos, a colocarem o Senhor Jesus Cristo como sendo o alicerce das suas discussões, ok? E isso certamente vai causar muito mais concordância e paz dentro da igreja. Então, avançando agora aqui dos versículos 4 a 9, o apóstolo Paulo vai agora, irmãos, fazer uma série de admoestações, ok? Você vai notar aqui a presença constante de imperativos, de indicações, de exortações do apóstolo Paulo. E a primeira delas, aqui no versículo 4, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Então eu já disse a vocês, irmãos, que a questão da alegria no livro de Filipenses é bastante enfatizado. O apóstolo Paulo constantemente fala em alegria. Isso porque, irmãos, a igreja de Filipos estava passando por um momento que poderia causar desânimo, que era a oposição dos de fora, dos pagãos de fora da igreja, e a desunião, as contendas de dentro da igreja. Então tudo isso poderia causar desânimo. E o apóstolo Paulo, então, os diz para alegrai-vos no Senhor. O que é que significa alegrar-se no Senhor?
Alegrar-se no Senhor, irmãos, significa que, obviamente, as circunstâncias podem nos deixar tristes, mas o Senhor Jesus Cristo sempre nos dá alegria. O apóstolo Paulo mesmo era um grande exemplo de quem estava em uma situação que naturalmente seria considerada de tristeza. Ele mesmo considera a sua situação como triste, quando ele diz lá que agradece a Deus por não ter permitido que Epafrodito morresse, para que ele não tivesse tristeza sobre tristeza. Então é óbvio que externamente o apóstolo Paulo estava triste por estar preso, mas no Senhor Jesus Cristo ele estava alegre. Ele sabia que a sua prisão era plano de Deus, que a sua prisão estava contribuindo para o avanço da obra de Cristo. Ele sabia que a sua salvação estava garantida. Ele sabia que ele iria alcançar a ressurreição dos mortos, que ele tinha justificação. Ele sabia que já tinha alcançado o Senhor Jesus Cristo. E isso é motivo de alegria. É uma alegria interna? É. Por vezes, nós podemos expressar essa alegria externamente, mas por vezes não. Às vezes você está em circunstâncias de tristeza, mas a alegria no Senhor, ela permanece, ok? Então Cristo é aquele é aquela esfera onde aqueles que vivem nela podem se alegrar por ter a sua salvação. Então por isso é que ele diz, alegrai-vos sempre, certo, irmãos? Sempre. A palavrinha sempre, ela não concorda com a alegria nas circunstâncias. A alegria nas circunstâncias, ela é variável. A alegria vem hoje e a tristeza vem amanhã. Mas a alegria no Senhor, ela é sempre. Nunca ela para, nunca ela deixa de existir, ok? Então aqui é o que C.S. Lewis expressou muito bem no seu livro Surpreendido pela Alegria. É esse estado de paz, é esse estado de satisfação que existe dentro daquele que é crente. De que muito embora o mundo ao seu redor não esteja de um estado como ele gostaria que estivesse, ele já tem o que ele mais quer, que é o Senhor Jesus Cristo. Nos versículos 5, agora 6 e 7, você tem então uma série de admoestações referentes a estas situações controversas. A primeira, então, no versículo 5, diz respeito aqui à moderação. E a palavra traduzida aqui no versículo 5 como moderação, irmãos, também poderia ser traduzida como gentileza. E a ideia é de um espírito não vingativo, um espírito não retaliador, certo? Então o que o apóstolo Paulo está falando aqui é sobre relacionamento. Que seja conhecido de todos o bom relacionamento, o bom desejo de relacionar-se de vocês. Então, que seja conhecido de todos que vocês não são pessoas que brigam uns com os outros. Que seja conhecido de todos, que seja externo a todos, que o relacionamento de vocês é centrado em Cristo e não nas circunstâncias que causam retaliação um contra os outros, ok? Então, muito embora, irmãos, a alegria no Senhor seja algo interno, o relacionamento no Senhor é algo que pode ser visto, ok? E é importante que nós expressemos a centralidade de Cristo nos relacionamentos e não a centralidade do homem. Porque quando nós somos centrados em nós mesmos, nós queremos a vingança, nós não somos moderados, nós não procuramos moderação, paz nos nossos
relacionamentos. E ele então diz aqui, perto está o Senhor, sendo uma referência à vinda do Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo sempre explicou, e tanto nessa carta quanto em outros livros, a ideia de nós já vivenciarmos aquilo que vivenciaremos no futuro. Então o Senhor Jesus Cristo está perto de vir pegar a sua igreja. Então quando ele vier pegar a sua igreja, nós precisamos estar bem. A igreja está já desfrutando desse relacionamento centrado em Cristo, que será desfrutado no futuro. Outro conselho agora no versículo 6 é: não andeis ansiosos de coisa alguma. Então a ansiedade, irmãos, era algo que poderia acontecer aos filipenses nas situações em que eles se encontravam, certo? De oposição aos pagãos, de possível oposição do imperador romano, certo? Então ele diz, não andem ansiosos. Ansiedade é diferente de preocupação. Você preocupar-se com alguma coisa é normal. A ansiedade, irmãos, é quando você não confia em Deus. Quando você se dá conta que não tem controle e você então desanima por causa disso. Por isso que o apóstolo Paulo fala do remédio para a ansiedade são as orações. E ele descreve as orações aqui com 4 termos. O primeiro é petição, que é um pedido específico. Depois você tem o termo oração, que é o termo mais geral. Depois você tem a súplica, que é quando você suplica, implora para Deus. A ideia de uma oração suplicante, uma oração que repete o seu desejo. E ações de graças, que é uma postura de louvor e gratidão a Deus na oração. Então qual é o grande remédio para a ansiedade? É a oração. Pois a oração, quando você coloca os seus pedidos, quando você suplica ao Senhor, quando você desenvolve esse espírito de gratidão, você não se torna alguém ansioso. O que acontece então? A paz de Deus, no versículo 7 agora, é que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Então note, irmãos, que aqui não é a paz com Deus, que é dada pelo Senhor Jesus Cristo, mas é a paz de Deus. Que paz de Deus é essa? A paz de Deus, irmãos, é algo que a mentalidade humana não consegue conceber. O homem natural não consegue conceber como é que alguém pode estar numa situação muito difícil e continuar em paz, tranquilo. Como é isso, irmãos? Não podemos entender. Isso excede todo o entendimento. E ele usa então a palavrinha guardar, que era referente ao guarda que estava na sua cela. Ele não permitia que Paulo saísse daquela sala, da sua cela. Então, uma vez que você mantém uma vida de oração, o guarda da sua mente, ou seja, o guarda dos seus desejos, e o guarda do seu coração, dos seus sentimentos, se torna a paz de Deus. A paz de Deus começa a vigiar a sua mente e o seu coração. Então você começa a pensar e a sentir as coisas guardado pela paz de Deus. Guardado com aquela ideia que quer as coisas saiam bem, quer não, você está confiante, você está em paz com Deus, certo? Então, imagine que você vai prestar uma prova de vestibular. Enquanto você ora, enquanto você suplica a Deus, você agradece a Deus, você mantém aquela vida de oração, você cultiva no seu coração um guarda que vai fazer com que, se você passar, Deus seja glorificado por isso. Se você não passar, Deus seja glorificado por isso. E isso te traz paz. Isso te traz segurança, ok?
Então aqui, irmãos, nós não podemos nos delongar muito aqui, isso aqui é tema para pregações, para palestras, mas você tem conselhos preciosíssimos para as nossas vidas. E então o apóstolo Paulo coloca aqui no versículo 8 um finalmente, ou seja, agora ele vai encerrar toda essa série de admoestações que vai desde o capítulo 1, versículo 27, até o capítulo 4, versículos 8 e 9. Então aqui ele vai concluir, certo? Toda essa sessão de instruções. E ele vai concluir, irmãos, com um grande resumo de tudo que ele disse. Note que ele fala agora sobre aquilo que deve ocupar o vosso pensamento, ocupar a nossa forma de ver, certo? No versículo 8, aqui é o que deve ocupar como nós vamos nos comportar. Então não é meramente o que você pensa, certo? Então, finalmente, seja isso que ocupe o vosso pensamento, não é meramente aquilo que está na sua mente, mas os seus planos, a sua forma de agir. Então, como é que deve, então, decidir viver um cristão, a vida cristã? Ele usa a expressão tudo, que na língua grega está no plural, então poderia ser traduzido como todas as coisas, certo? Então, ele menciona aqui verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e boa fama. Então ele cita 6, certo, elementos que devem conduzir a forma de pensar do cristão. A primeira deles é todas as coisas que são verdadeiras. Então nós precisamos guiar os nossos planos, a nossa mentalidade pelas coisas que são verdadeiras. Isso em contraste com o que é falso e enganoso. Então, provavelmente o apóstolo Paulo está aqui se referindo às doutrinas verdadeiras e não ao engano. Então, nós precisamos pensar de acordo com aquilo que está de acordo com a verdade da palavra de Deus. Tudo que é respeitável também poderia ser traduzido como nobre, que é aquilo que é digno de respeito, irmãos. Então, isso em contraste com a atitude, certo, daqueles falsos mestres que poderiam atacar aquela igreja, ou atitudes de dentro da igreja que não são respeitáveis, que não mostram uma virtude nobre, ok? Que não é digno de respeito. A mesma ideia você tem no capítulo 3, versículo 8 do livro de 1 Timóteo, quando ele fala lá que os diáconos devem ser sérios, ou seja, respeitáveis na sua conduta. Também no versículo 11 do capítulo 3 de Timóteo, ele fala da mesma sorte, as mulheres sejam sérias. Tito capítulo 2, versículo 2, exorta os velhos que sejam transparentes e sérios. Ou seja, tudo aquilo que demonstra seriedade, que as pessoas veem, notam que existe seriedade no seu procedimento. Você não é alguém que anda ou pratica ou pensa em fazer aquilo que não traz o respeito das pessoas. Tudo aquilo que é justo, ou seja, tudo aquilo que é de acordo com os padrões de Deus, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que não possui a imoralidade, a impureza moral, tudo aquilo que é amável, ou seja, tudo aquilo que expressa amor pelo outro, que pensa na necessidade do outro acima de você mesmo, e tudo aquilo que é de boa fama. E a ideia de boa fama aqui, irmãos, é admirável. A palavra grega é eufemê, que originou a nossa palavra eufemismo. E a ideia de admirável, boa fama, é aquilo que é positivo, construtivo e não destrutivo.
Então note aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo cita uma série de virtudes cristãs essenciais para não só o relacionamento na sociedade, como o relacionamento dentro da comunidade cristã. Então, dentro da comunidade cristã, é necessário essas virtudes aqui, onde você conduz-se com o que é verdadeiro, você não se conduz pelo que é enganoso, você é uma pessoa séria, isso é importante para a sociedade, você segue os padrões de Deus e não os padrões romanos, você tem um comportamento puro e não um padrão moral impuro, você tem um pensamento amável, você pensa no próximo e você tem um pensamento construtivo. Você não é alguém que pensa em destruir as coisas, mas em produzir, em construir as coisas. Então, ele diz que isso, se existe alguma virtude, se existe algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, no versículo 9, ele conclui dizendo: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Então aqui ele pede para que os filipenses lembrem do tempo que o apóstolo Paulo esteve lá. Tempo esse em que eles aprenderam, receberam, ouviram e viram. Mostrando aqui, irmãos, a confiança de Paulo em ter sido um grande exemplo de influência para aqueles irmãos, ok? E então ele usa no finalzinho agora do versículo 9, o Deus da paz será convosco. E a mesma ideia de Deus da paz é a ideia que foi dito anteriormente no versículo 7, a paz de Deus, ok? Mostrando que, de fato, a grande preocupação de Paulo é que houvesse paz dentro da igreja, que a igreja tivesse paz. E para que a igreja tivesse paz no meio dela, para que eles possam viver de modo digno do Evangelho, lutar pela causa da fé evangélica, para que a paz reinasse, a união reinasse dentro da igreja, era necessário que os irmãos pensassem todos dessa forma. Pensassem todos de acordo com a verdade, de acordo com o respeito, de acordo com o que é justo, puro, amável e de boa fama. É isso que deve rodear os nossos pensamentos para que nós pensemos concordemente, ok? Então vamos parar aqui a nossa aula. Na aula que vem a gente lembra o que viu nessa aula e encerra então a nossa análise também do livro de Filipenses. Então fiquem com Deus, até a próxima aula.